Na terça passada, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, tomou a decisão de mais visibilidade e impacto de sua existência de 5 anos. Proibiu a Meta, que é a empresa dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, de usar os dados dos usuários para treinar seus modelos de inteligência artificial. É a primeira vez que o órgão age contra uma Big Tech em um movimento que impacta todos os internautas do país. Segundo a ANPD, a maneira como a empresa está usando esses dados violaria a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. O ineditismo da medida não se dá apenas pela sua abrangência, mas também por tratar de algo ligado à IA, uma área que empresas, governos, usuários ainda tentam compreender toda a sua enorme complexidade. Mas eventuais lacunas nesse entendimento não podem ser usadas por empresas para abusar de seus usuários e do mercado. Como não há legislação sobre a IA definida na maioria dos países, práticas como a da Meta levantam muitos questionamentos. Afinal, os usuários podem ficar em risco ou seriam expostos com isso? Esse comportamento configura um abuso de poder econômico? Não seria melhor as pessoas decidirem compartilhar os seus dados ao invés disso acontecer sem seu consentimento ou até conhecimento? Se nossos dados são tão valiosos para as Big Techs criarem produtos que lhes rendem bilhões de dólares, não deveríamos ser remunerados por eles? E acima de tudo, será que as pessoas sequer entendem esse mundo em acelerada transformação diante de seus olhos? É um terreno pantanoso. Por isso, qualquer que seja o desfecho da decisão da ANPD, o debate em torno dela já oferece um grande ganho para a sociedade. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Bom, a Meta atualizou a política de privacidade de seus serviços para usar as informações de todos os posts públicos dos usuários feitos de agora em diante e também no passado. Mas as pessoas não viram a nova regra, ou se viram, não leram, ou sequer entenderam. E como de costume, aceitaram, porque essa é uma condição para continuar usando esses produtos que se tornaram, enfim, centrais, em suas vidas. Mas as pessoas não esperam que seus posts sejam usados para treinar uma IA. Por conta disso e por entender que o formulário para os usuários se oporem à coleta de seus dados ser de difícil acesso, exigindo que a pessoa vença 9 etapas, a ANPD anulou a atualização da política e determinou que a coleta seja interrompida imediatamente. A Meta pode ser multada em R$50 mil por dia em que não cumprir a determinação. E vale dizer que a companhia enfrenta uma proibição semelhante na Europa. Obviamente a empresa reclamou. Em nota disse estar desapontada com a decisão da ANPD e que eles são mais transparentes no treinamento de sua IA que muitas outras empresas. Afirma ainda que a proibição seria um retrocesso para a inovação e para a competitividade no desenvolvimento de IA, podendo atrasar a chegada de seus benefícios para os brasileiros. Bom, a Meta quer usar os textos, imagens, áudios e vídeos dos posts de seus usuários porque os modelos de linguagem amplos, da sigla em inglês LLM, que viabilizam plataformas de inteligência artificial generativa como o ChatGPT, dependem de quantidades gigantescas de informação para serem treinados. Sem isso, são incapazes de dar respostas de qualidade. Bom, os posts nas redes sociais são uma fonte suculenta desse tipo de informação, mas sua coleta pode trazer riscos aos usuários. Eu conversei sobre isso com o Marcelo Cárgano, que é advogado especialista em direito digital do AB Advogados. E, segundo ele, com isso seria possível pensar em clonagem de voz e vídeo por IA para enganar familiares, amigos e colegas, ou mesmo extorsão por meio de deepfakes. Disse ainda que esse uso dos dados pode ainda levar a uma discriminação algorítmica, quando os sistemas determinam que grupos selecionados serão desfavorecidos em processos, por exemplo, como ofertas de crédito, emprego ou serviços públicos.
Em regimes autoritários, dados pessoais podem alimentar sistemas de IA preditiva comportamental, aumentando a vigilância e a repressão sobre a população. Bom, nesse caso, a Meta fez o chamado opt-out com seus usuários, ou seja, assumiu que todos aceitariam que seus dados fossem coletados. E quem não quisesse, enfim, basta pedir para sair, não? O problema é que, como a NPD corretamente apontou, as pessoas nem sabem que seus dados estão sendo coletados, né? Não entendem isso. E o processo para se opor à coleta é muito difícil, o que na prática pode fazer com que muita gente ceda seus dados sem assim desejar. Do ponto de vista de privacidade e respeito às pessoas, o processo deveria ser o contrário, ou seja, um opt-in, né? Nesse caso, os usuários precisariam conscientemente permitir que a empresa fizesse sua coleta antes que isso começasse. Mas a Meta não adotou esse caminho porque, obviamente, pouquíssimas pessoas topariam. Não quer dizer que dados pessoais não possam ser usados para o treinamento de um modelo de IA, mas as boas práticas indicam que o usuário seja avisado previamente, não, e aceite cedê-los conscientemente. Além disso, a informação deve ser anonimizada. E é importante que esse consentimento seja dado antes de a coleta ser iniciada, pois, uma vez que a informação é incorporada ao modelo, é virtualmente impossível removê-la individualmente. Mas a LGPD determina que, mesmo que alguém conceda acesso a seus dados, se decidir que não mais aceita, a informação ela tem que ser apagada. Por fim, há a polêmica de que os usuários sejam eventualmente remunerados por seus dados, que são essenciais para a criação de um produto bilionário. E o Marcelo explica que um sistema amplo de remuneração de dados pessoais, segundo ele, não parece ser tão prático ou até mesmo desejável, porque esses dados eles geralmente são valiosos para empresas quando são massificados, né? E isso pode tornar difícil para um indivíduo conseguir negociar um preço justo pelos seus próprios dados, não se é que isso existe. Então, como se vê, há mais dúvidas que consensos no uso das nossas informações para treinamento de modelos de IA. Ainda haverá muito ranger de dentes e aplausos em torno da decisão da ANPD. Mas temos que ter em mente também que muitas outras empresas estão fazendo exatamente o mesmo que a Meta e precisam ser identificadas, né? De todo jeito, tudo isso está servindo para a sociedade debater a questão. No final das contas, o que mais precisamos é que as Big Techs sejam mais transparentes e respeitem seus clientes. Dois pontos em que elas historicamente falham feio. É isso aí, meus amigos. Bom, você sabia que seus dados estão sendo usados para treinar plataformas de IA e o mesmo pode estar acontecendo com informações da sua empresa? Como que você enxerga isso tudo? Se quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.